Obrigado, presidente. Mais uma vez cumprimentando a todos os presentes, colegas vereadores, o vereador Ari, que aqui está, demais pessoas que nos acompanham. Eu venho à tribuna hoje aqui para esclarecer alguns pontos que a gente ouve aí na rua, quando se fala da lei do transporte universitário. Em 2005, eu tenho aqui a lei aprovada nesta casa e sancionada pelo prefeito Irani, onde dizia que será concedido subsídio de 100% para o primeiro curso aos estudantes de curso superior, de ensino médio e aos qualificação profissional ou técnicos que façam uma carga horária mínima de 120 horas aula. Parágrafo único, aos estudantes que se matricular em 2 cursos de graduação, ensino médio e de qualificação profissional ou técnico, será assegurada a concessão de benefício para apenas um curso, no que primeiro se deu o ingresso. Artigo 3º, ao estudante que já estava matriculado até o primeiro semestre de 2005 em 2 cursos de graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado, ensino médio e curso de qualificação profissional ou técnicos, será conseguido o subsídio de 50% para o transporte escolar no segundo curso, conforme a opção já feita. Artigo 4º. Será obrigatório ao estudante que receber o subsídio prestar contrapartidas, participando com o poder público em atividades de interesse da comunidade, bem como em contrapartidas de iniciativa própria da associação, estipuladas através do convênio. Então, quero dizer aqui que, 2005 para cá, evoluiu bastante o subsídio do município com transporte escolar, integralizando totalmente. Hoje não se discrimina cursos. Se tiver 2 graduações, vai receber o transporte. Inclusive, na época, se fosse fazer uma segunda graduação, muitas vezes não podia até usar o transporte. Agora não tem mais isso. Então, quer dizer, temos hoje já 1.690 acadêmicos inscritos no transporte escolar, e continuam recebendo o 100% do município com a contrapartida que existia na época. Então, nunca foi efetivamente o 100%, porque se você comprar um chocolate para entregar para o município, você está tirando dinheiro do bolso, ou você vai no supermercado e alguém te dá, vereador Matheus, o chocolate para entregar de contrapartida. Então, o 100% nunca existiu. O município subsidiava todo o transporte, mas exigia uma contrapartida, desde o início da lei. Isso evoluiu muito de lá para cá, como eu falei, e hoje se estende a curso pré-vestibular, se estende a todos os níveis de graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado. Então, o município evoluiu nesse sentido. Tá? Só para deixar bem claro que a contrapartida sempre existiu. Ela foi regrada de uma maneira a estender esses valores a toda a comunidade. A lei está aqui. E os vereadores vão ter autonomia para votar no fundo, ou não votar. Mas eu quero dizer para os colegas vereadores, para a imprensa, para as pessoas que nos acompanham, que sim, é importante investir, subsidiar o transporte, é muito importante. Importante, colega Queixa, você foi acadêmico, muitos daqui foram acadêmicos e talvez usaram o transporte. É importante subsidiar, se qualifica as pessoas, se qualifica o jovem numa questão intelectual, mas é importante dizer também que nós não podemos deixar toda essa conta só para um grupo, presidente. Podemos estender uma parte pequena deste valor para toda a comunidade, investindo, colocando neste fundo, que é Eu Projeto, o nome do fundo que está nesta casa, a apreciação dos colegas vereadores, deverá ser colocado em votação nos próximos dias, se for aprovado. Os bombeiros têm a necessidade de ter uma ambulância mais qualificada para fazer, ou melhor, para salvar uma vida quando for chamado. E está aqui o Weber, que é dos bombeiros, e sabe muito dessa necessidade de ter uma ambulância. Temos aqui o colega Luciano, que é da Polícia Civil, e quantas vezes já falou nessa tribuna a necessidade de ter uma viatura para prestar segurança para toda a população, inclusive para os acadêmicos. Agora, podemos não querer o fundo.
não ter a contrapartida. Podemos não querer ter. E não destinar a todos os 28 mil habitantes uma ambulância para os bombeiros. Não destinar um carro para a Polícia Civil. Não destinar armamento para a Brigada Militar defender e melhorar a nossa segurança. Qualificar, sim, com coletes, a polícia que possa, sim, enfrentar os bandidos que aqui vierem. Agora, fica a cargo nosso. É nós que vamos votar. Eu tenho certeza absoluta e seria muito gratificante, e eu tenho certeza que os acadêmicos terão orgulho de dizer: que bom que vocês votaram favorável a esse fundo, e a minha mãe pôde ser salva. A minha avó foi socorrida a tempo com essa ambulância e foi levada para o hospital. Tenho certeza que eles vão falar isso. Alguém vai falar, porque alguém vai se beneficiar desses 28 mil habitantes através desse fundo que o município está entendendo e reduzindo para 10%. Que deverá vir a lei reduzindo para 10%. Mas também quero dizer que a população sempre diz: eu pago os meus impostos e tenho meu direito. Claro que sim, paga, mas eu quero só trazer aqui umas informações que eu busquei sobre a fonte de impostos. Um dos principais impostos que o município recebe é do FPM, que é do nacional, que é arrecadados através do IPI, das indústrias, imposto sobre produtos industrializados, e o imposto de renda, que muita gente paga. Só para vocês entenderem como é que funciona, a cada 100 mil reais arrecadados no município, o município recebe de volta R$ 5,20. A cada 100 mil reais arrecadados com esses dois impostos federais, o município recebe R$ 5,20. O ICM, que é a principal fonte arrecadadora do município, todos nós pagamos quando compramos um alimento, quando compramos um produto. A cada 100 mil arrecadado em Carlos Barbosa de ICM, retorna para os cofres do município R$ 131,80. Então, a impressão é que o município, com toda a sua pujança e as suas riquezas, tenha milhões e milhões de reais. O orçamento deste ano líquido para os cofres do município, tirando o IPRAM, e também o valor destinado à Câmara de Vereadores, que é em torno de 1.700.000, 1.800.000 este ano, provavelmente não vai gastar tudo isso, não é, presidente? Sempre sobra dinheiro para devolver. É 99 milhões de reais. Este é o orçamento líquido do Executivo. É 120 e alguma coisa orçamento previsto, mas tem o IPRAM, que é a Previdência do município, dos servidores, e tem a Câmara de Vereadores. 99 milhões. Destes 99 milhões, 3,69 é o transporte universitário. 3.650.000 previsão de custo do transporte universitário deste ano. O IPTU, que nós pagamos, está previsto uma arrecadação de R$ 7.650.000 reais. Muita gente de Carlos Barbosa pensa que o IPTU é o maior tributo de arrecadação. 7%. 8% do orçamento é o IPTU. 8%. Gastamos 3,69 com o transporte universitário. Então quer dizer que 47,71% da previsão de arrecadação do IPTU de Carlos Barbosa gastamos com o transporte universitário. Volto a dizer, entendo que é importante sim a gente auxiliar os acadêmicos para que tenhamos sim um povo mais culto, mais qualificado, mais preparado para o mercado de trabalho. Tenho dúvida disso. Mas volto a dizer também que tenho certeza absoluta que esses 170 mil reais que vai ser no primeiro semestre, a contrapartida dos estudantes, nós, quem sabe,
Weber, podemos destinar, não nós, os acadêmicos que vão pagar um pouco da sua viagem para os bombeiros fazer um serviço de melhor qualidade para os 28 mil habitantes. Quero dizer mais, o imposto de cada cidadão de Carlos Barbosa, dividindo o IPTU, dá R$ 273 ano per capita. 7.650.000 dividido por 28 mil dá isso. Transporte universitário, 3.650.000 dividido por 1.690 acadêmicos, 259. Então nós precisamos 10 vezes o percentual que é per capita para poder pagar o transporte. Sem problema. O município vai continuar pagando 100%, só vai cobrar, vai regular uma contrapartida. E depois eu vou concluir, vou ceder a parte aqui à vereadora presidente Rosália, depois o vereador Luciano, se mais alguém quiser. Por favor. Obrigada pela parte, colega Denir. Essa parte do fundo da educação, nós todos vereadores aqui, todos estavam cientes que seria importante para toda a população, para os 28 mil habitantes, 10% daqueles, na verdade nós aprovamos 15%, daqueles 3.400.000 para toda a população. Porque quando o cinto aperta, como muitas pessoas sabem, nós temos que pensar em gestão. E numa casa, quando o cinto aperta, a gente pensa onde vai poupar. E eu acredito que toda a população tem direito. Assim como o colega falou, Denir, vocês imaginam os bombeiros, a Polícia Civil, inclusive já foram contemplados com veículos na contrapartida dos estudantes. Então significa que o que foi falado aqui, independente do governo, nunca foi 100%. Porque a partir do momento que tem contrapartida, e se essa contrapartida foi um veículo ABS para os bombeiros, foi um carro para a civil, não significa que era uma contrapartida pequena, quando envolve veículos. Se nós pensarmos que a contrapartida era de R$80 e que hoje ela vai dar 100 e poucos reais, só não muda o nome, não é mais contrapartida. E sim é um percentual que os estudantes vão estar auxiliando para eles, para os seus familiares, para os seus vizinhos, para toda a população de Carlos Barbosa. Então eu vejo a importância desse fundo, a importância de agora, vai vir um projeto de 10%, o quanto é importante que toda a população seja beneficiada. É isso, vereador, obrigada. Obrigado, presidente. Vereador Luciano. Denir, teu discurso nos traz exatamente o que a gente já sabia. Essa história do 100% gratuito é balela, nunca existiu e está comprovado aí. E o que aconteceu foi que esse governo teve coragem de humanizar a forma da contrapartida. Porque antes todo mundo ia para Garibaldi, isso já foi falado muitas vezes, eu já trouxe aqui, é sempre o mesmo valor. E era diferente, podia pagar 20, 30, agora está uma forma democratizada. É óbvio que quem vai 5 vezes lá para Novo Hamburgo ou São Leopoldo, que se fosse de ônibus de linha gastar R$2.000, R$2.500 no semestre, vai ficar ruim pagar R$400, R$450. Mas a gente tem que ver num todo, no bem comum. E esses números que o vereador traz são impressionantes. Eu quero fazer aqui então, como eu já disse, o Executivo teve coragem de tocar nesse ponto. A participação também do vereador Aleph aqui, que foi importante para junto interceder o Executivo, talvez os 15%, em razão do que foi cobrado, que foi emitido os boletos, se tornou um pouco elevado, enfim, uma série de fatores. Mas o Executivo sensibilizado chegou nesses 10% que virão esse projeto para cá. Agora, quem defende, presidente, que seja excluído, vereador Denir, a contrapartida, que não exista mais, ou que volte os modos atuais, que vá falar lá depois, para quem precisar de uma ambulância dos bombeiros. Dizer, eu quis defender 2.000 alunos, eu não queria que desse uma viatura para os bombeiros. A Brigada Militar, e a gente é testemunha, está seguidamente aí, com um carro de 7, 8, 9, 10 anos, andando com um carro completamente desatualizado.
O carro que a Polícia Civil recebeu, e eu me lembro na época aí o prefeito, hoje o prefeito Zibete estava junto, foi um Gol 2006 adquirido em 2010. A muito custo foi comprado na época. Então é a forma de democratizar esse fundo. Nós não podemos ser contra isso, presidente. É essa a minha opinião e eu pretendo usar a tribuna, defender esse até o fim. Obrigado. Obrigado, vereador Luciano. Vereador Fábio. Boa noite, Edenir. Volto a repetir o que eu falei na semana passada. Muitos estudantes não estão nem preocupados com o valor que foi estipulado. Que houve uma falha séria foi na questão como foi passado isso a eles. Nenhuma lei federal diz que tem que ter os 15% obrigatoriamente. A lei federal ela especifica, como bem mencionado, que deve haver uma contrapartida. Até então, essa contrapartida é uma coisa simbólica. Às vezes doava um livro, às vezes doava um valor X, mas nunca foi um valor estipulado. E a lei não foi alterada. O que vários alunos me comentaram que foram na audiência pública e que foi passado para eles que era 15% obrigatório. Até mesmo hoje uma moça me colocou, tem até a mensagem dela aqui, que em nenhum momento nos documentos assinados pelo senhor prefeito ou pelos presidentes das comissões constava que o valor seria provisório ou que ele poderia ser alterado. Até porque existiam algumas as licitações que continham esses valores, e foi por isso que as associações se sentiram obrigadas a emitir os boletos. Mas isso provavelmente já foi remediado na reunião que tiveram com o prefeito. O que foi dito também é que a situação era que as associações deveriam arcar com os 15% das contrapartidas. Só que ninguém deu um auxílio para eles e foi aí que eu acredito que houve que foi pecado da maior parte. O executivo simplesmente largou tudo para eles com um valor que de certa forma foi mentido para eles e aí estourou essa bomba que ficou na mão de todos nós. Eu volto a dizer, não sou contra a contrapartida, eu mesmo paguei a contrapartida e acho ela viável, eu só acho que ela pode ser feita de outra forma. Mais alguém? Vereador Valmor. Eu acredito, Denir, que houve uma confusão muito grande que veio acarretar tantos problemas. Primeiro, o que foi que entenderam os universitários? O que foi passado para eles? Outra, depois de ter acontecido todo o caso que vem acontecendo, todo o barulho, a bagunça, foi procurado culpados. Em primeiro lugar, foi atirado mais as culpas nas costas de quem? Dos presidentes da associação. Eu acredito que não é bem assim. Votamos uma coisa, como eu disse, e acabou vindo outra depois para cá. Acabou. Gente acusando o legislativo, acusando o executivo. Antes tinha que ser obrigatoriamente 15%. De repente, pôde baixar para 10% a contrapartida. E digo mais, na época do prefeito Irani, tinha sim contrapartida, mas era um valor simbólico. Não estou aqui para defender o Irani e nem para acusar o governo Zibete. Por isso que vai ser muito importante para nós, antes da votação desses 10%, ter alguém que venha aqui conversar conosco, que seria algum representante dos universitários, no caso, um presidente. Eu acho que todos nós pecamos, foi executivo, foi legislativo e foi talvez também os presidentes da associação. Agora, nós procurar só um culpado e atirar as culpas neles, como aconteceu, de chegar a ser comentado como que tinha havido incompetência de parte dos presidentes da associação, aí foi meio brabo. Isso gerou mais revolta nesse pessoal. Seria isso, Denir. Obrigado, vereador. Não tem mais a parte, então, só para esclarecer. Acho que o vereador está equivocado, talvez não tenha lido a lei. Está aqui, ó. No artigo 4º,
Inciso 1 aqui, será obrigatório às associações, além das ações que deve desenvolver para fomentar o objeto da parceria, prestarem contrapartidas destinadas à conta do fundo municipal específico a ser criado pela administração, na proporção de 15% do valor destinado às parcerias, devendo as mesmas ocorrer simultaneamente ao repasse através da dedução dos recursos alcançados pelo município. O vereador Kirsch, semana passada, disse que entendeu que era 15% sobre o valor que estava sendo aplicado. Está claro a lei, né? É sobre o valor pago às associações. Esse é o fundo. Então, se não entenderam, porque talvez não leram a lei direito. Nós entendemos. Eu já dei as apartas, Kirsch. Mas eu quero concluir, senão eu vou terminar aqui. Então, pode se manifestar. Deixa o Kirsch se manifestar, que não acabou o tempo do... Como estava dentro do tempo, acho que eu tenho o direito de me manifestar. Eu falei, Denir, que muita gente entendeu dessa forma, que os 15% poderiam sim ser dos 60 ou 70 reais que era pago lá atrás de contrapartida. Se a prefeitura não explicou direito para os estudantes na assembleia que teve, não é culpa minha. Eles entenderam isso dessa forma. Muitos me falaram isso. Então, como comentei aqui, eu questionei eles naquela época de o que eles achavam dessa nova forma, dessa sistemática de cobrança contrapartida. Como eles não haviam entendido lá embaixo como seria, eles não questionaram, porque não haviam entendido. Iam questionar o quê, se não haviam entendido o que a prefeitura passou para eles. Acredito que tenha tido, não digo por má índole, mas uma falha na comunicação da prefeitura com os estudantes lá naquela assembleia, e lá não passaram dados reais para eles. Por isso, ninguém se opôs. Era só isso que eu falei. Obrigado pela parte. Obrigado, Kirsch. Lá na Assembleia teve 50 acadêmicos. 50. Tá? De 1.700. Então, quer dizer, estavam as associações, sim. E tem associação hoje que não entende como é que é. Mas a secretaria tem tudo lá. Tá? Só, presidente, um minutinho, só para concluir o raciocínio. Tá? E o vereador Fábio disse que não teve apoio. Conversei com uma presidente da associação, disse que teve total apoio do município para entendimento da lei, que ela procurou e foi recebida e teve. O vereador Aleph estava junto comigo. Tá? Então, quando eu falei que teve, não falei que era incompetente, eu disse que faltou gestão. Mas também faltou gestão porque talvez não procuraram apoio, não entenderam talvez a lei. E hoje tem associações que não entendem como é que é os 15%. Tem que fazer Conclua, por vereador. Viagem e por passagem. Tem a associação que tem 31 mil passagens no período de 4 meses agora. É ali que é a contrapartida. Esse é o valor. Só para concluir. Presidente, uma sugestão para a mesa diretora, através da presidente, quem sabe o executivo retire a proporcionalidade, porque isso vai causar muita confusão, porque vai ter acadêmico pagando R$600, vai ter acadêmico pagando 40. Então, sugestão minha que mande o ofício para o executivo, quem sabe, deixar a contrapartida de R$100 nesse primeiro semestre para todos iguais. Depois vai entender como é que funciona no outro período. Tem que vir do executivo. Obrigado, presidente. Desculpa ultrapassar o tempo. Obrigada, colega.